Barbieri, boa noite, Arthur. Maurício, com relação ao jogo de hoje, eu queria que você falasse a respeito da partida, da escolha de manter a mesma equipe que começou o jogo diante do Botafogo, tá? E como que você viu o seu time hoje, com os gols saindo, os gols acontecendo, e já emendando para o Arthur depois na sequência, como é que ficam vocês dentro de campo, quando nós temos ali 20 minutos do segundo tempo, aquela pressão e a bola não entra, passa de repente o filme, ó, já aconteceu isso em outras vezes, a bola não entra, o sistema nervoso de vocês começa, de repente, sobressair no jogo? Tá? Obrigado a vocês. Começar? Pode ir. Bom, boa noite a todos. Em relação às escolhas, né? Primeiro, eu acho que a gente tinha feito um bom jogo contra o Botafogo. Foi isso que me deu segurança e me trouxe convicção de que o que era necessário eram alguns ajustes, né? E não virar o mundo de ponta cabeça. A gente sabe que quando os resultados não vêm ou não vêm da maneira como se espera, as pessoas do lado de fora sempre têm solução para tudo, né? Todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem uma solução, todo mundo sabe o que tem que fazer. E sempre é um momento difícil, especialmente para o treinador, porque ele tem que tomar decisões, nem todas são agradáveis ou agradam a todos. Eu procurei pensar, refletir bastante, procurei observar bastante nos treinos, conversar com eles. E volto a dizer, a convicção que eu tinha era que a gente tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, que a gente poderia fazer um jogo ainda melhor, como eu acho que a gente fez hoje, e foi isso que me deu segurança e confiança para optar pela mesma equipe de iniciar o jogo. Em relação ao jogo, eu acho que a gente fez um jogo fantástico, eu acho que a gente praticamente não ofereceu nada a eles, finalizamos mais de 30 vezes, o placar foi elástico e poderia ter sido outro ainda. E isso é fruto do trabalho, da dedicação, da determinação deles, porque se o momento era difícil para mim, também é para eles como jogadores, com certeza, né? A desconfiança, as cobranças e tudo mais, isso gera ansiedade, isso gera tensão, isso faz com que a gente muitas vezes não consiga atuar num estado de equilíbrio. E nesse sentido, eles fizeram um jogo fantástico, estão de parabéns, só tenho o meu agradecimento. Boa noite. Em relação à tua pergunta sobre... já no segundo tempo, a gente tentando e não saindo no gol. Já tivemos essa situação, mas o que é falado internamente é que não pode parar de tentar, sempre ser muito agressivo. E foi isso que a gente fez desde o início do jogo. A gente não desistiu em nenhum momento, até sair o primeiro gol, depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Graças a Deus a equipe foi fantástica, como o Maurício falou. E eu acho que esse é o espírito, né? Infelizmente a gente não estava fazendo bons jogos, mas a gente, como foi falado internamente, a gente está seguindo de novo no trilho novamente. Espero que seja por aí. Barbieri, Arthur, boa noite, Eberson, 102 FM. Primeiro Barbieri, depois para o Arthur. Você nunca gosta de falar muito individualmente, sempre mais do coletivo, mas como tem sido o trabalho específico com o Miguel? Porque a terceira partida que ele ganha mais minutagem, hoje em função até da lesão do Johan, né, do choque que teve no braço, mas como é que tem sido o trabalho com esse jogador que vem numa crescente e até dizendo para você, Barbieri, estou aqui, se precisar, de repente posso ser esse cara do meio de campo? E para você, Arthur, muitas vezes a gente cobrava do time do Bragantino realmente um pouco mais de vibração e um pouco mais de cobrança entre vocês, atletas, dentro de campo. Às vezes passava a impressão que isso não estava ocorrendo. E teve uma situação com você e com o Aderlan. Como é que foi essa cobrança, um para o outro ali dentro de campo? Queria que você pudesse explicar também. Boa noite. Bom, boa noite. Eu acho que no começo do ano o Miguel tinha entrado em alguns jogos e tinha tido boas participações. Depois ele teve uma oscilação que é natural. A gente não pode esquecer que está falando de um menino aí de 19 anos. E no caso dele ainda tem algumas peculiaridades, né? Nos últimos 2 ou 3 anos ele praticamente não jogou, né? Então a gente tem tido sempre um cuidado de tentar oferecer as melhores condições. Ele é um menino que se dedica, eu acho que ele oscilou. Não tem feito nada especialmente para o Miguel, mas tem procurado sempre incentivá-lo nos treinamentos, fazer as correções, como a gente faz com todos os outros. E ele tem dado uma resposta positiva.
Mesmo no jogo que a gente não conseguiu o resultado lá contra o Atlético Paranaense, ele tinha tido uma boa atuação, contra o Botafogo também. Acho que ele vem numa crescente e isso é bom. Isso é bom porque estimula a competitividade interna, dá mais opção para o treinador, ajuda na hora de uma troca a gente conseguir elevar ou pelo menos manter o nível. Então, fico muito feliz com o desempenho dele. Em relação à cobrança, acho que eu e o Aderlan, a gente, até no treinamento, a gente sempre extrapola um pouco, mas fora de campo a gente, me ajuda bastante, eu ajudo ele. E tudo isso foi querendo o resultado, né? Desde o início, ele me cobrando e eu cobrando ele. Infelizmente, né? Assim, dentro do campo aconteceu aquilo. Espero não repetir mais, mas no final ali a gente se abraçou, já tirou uma foto. E é isso. A gente pode brigar saindo com o resultado, então pode brigar mais vezes aí. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Arthur. Hoje o time de vocês produziu bastante, né? Eu contei aqui 37 finalizações, 19 escanteios. Só que o gol só foi sair na 28ª finalização, né? Vocês também produziram bastante nos outros jogos, nem sempre marcando muitos gols. Mas isso prova que vocês não mudaram necessariamente tanto na maneira de atacar, tanto que o time foi o mesmo que começou o último jogo, mas o gol sai, né? Então, às vezes, tem mais a ver com coisas que vocês não conseguem controlar do que coisas que vocês conseguem controlar? Perfeito, acho que sim. O que a gente controla é a disposição, a intensidade, a maneira como nós vamos atacar, quais são os espaços que a gente vai priorizar, como a gente quer que a bola circule, quem vai fazer ultrapassagem nesse momento, naquele, se o lateral vai por fora, se vai por dentro, se o Arthur espera um pouquinho mais aberto ou se ele flutua por dentro, traz o lateral. Então, todas essas nuances do jogo a gente procura trabalhar durante a semana, né? Agora, a partir do momento que começa o jogo, já foge, já saiu da mão, não dá mais, né? E aí envolve a leitura deles. Pode ser que a gente tenha trabalhado uma questão, mas ele está lendo que a coisa é diferente, ele tem autonomia, tem liberdade, tem inteligência para fazer esses ajustes. Eu acho que ele frisou bem, o que a gente conversou era de que a gente não podia deixar de tentar, deixar de buscar, deixar de finalizar, deixar de fazer os cruzamentos, deixar de chegar com bastante gente à área. Foi isso que a gente procurou fazer. Eu acho que o que faltou, de repente, nas 28 finalizações anteriores, antes de sair o gol, talvez tenha sido um detalhe de um capricho, de acertar uma bola um pouquinho mais. O goleiro já tinha feito defesas importantes no cara a cara, com uma bola do Johan e outras defesas. E nessa hora é muito fácil, quando as coisas não estão indo na direção que a gente quer, perder o equilíbrio, começar a ficar ansioso demais, errar demais, começar a perder muito a bola. E nesse sentido, eles conseguiram manter essa dinâmica, esse equilíbrio. E aí, a partir do momento que o gol saiu, eu acho que todo mundo ficou um pouco mais relaxado, menos ansioso, e os outros gols foram consequência natural. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Arthur. Pergunta para o Arthur hoje. Arthur, a gente conversou umas 2 semanas atrás lá no CT, né? Você falava sobre o receio com o risco de uma nova lesão, né? Enfim, hoje a gente já viu você fazendo a sua jogada característica, né? Cortando para dentro para bater, enfim, dribles. Como é que você está se sentindo? Você já está 100%? E o que você tem feito para trabalhar essa questão também? Obrigado. Boa noite. A gente vem trabalhando internamente, staff, todo mundo, principalmente o Maurício, a gente conversou bastante. Foi novo para mim lesão, nunca tive uma lesão muscular, então quando eu voltei, muitos falaram que o risco é muito grande de lesionar de novo, então eu criei isso na minha cabeça, mas com a ajuda de todo mundo, principalmente que o Red Bull Bragantino dispõe psicólogo pra gente, a gente conversa bastante, me ajudou bastante. Maurício também, antes desse jogo, conversou comigo, então acho que as coisas estão acontecendo naturalmente, estou voltando a ser aquele Arthur do ano passado novamente, espero tirar um pouco essa ansiedade e quem sabe continuar nesse jogo que eu estou fazendo de ir para cima, não ter medo de errar, quem sabe fazer mais gols e ajudar a equipe. Boa noite, Barbieri, boa noite, Arthur, parabéns pela vitória. Anteriormente, na coletiva do Avaí, o Eduardo Barroca comentou sobre algumas dificuldades que ele teve do elenco durante os 90 minutos. Qual foi a principal proposta que o Bragantino teve para perfurar essa retranca que o Avaí teve durante os 90 minutos, e o que foi o crucial para ter mudado na segunda etapa, né? E a pergunta para o Arthur é que agora o Bragantino chegou a 21 pontos, né? Tá na parte de cima da tabela, voltou. E como que você vê a situação? Os jogadores ficam mais tranquilos,
o time voltando a parte de cima da tabela, e agora a mentalidade para esse final do campeonato. Vai para o segundo turno, enfim, ver como que o time pensa agora mais tranquilo, sem a pressão da parte de baixo. Primeiro, antes de responder, eu queria falar para vocês publicamente, enaltecer o jogo que ele fez, porque foi um jogo absolutamente fantástico. Acho que só faltou o gol mesmo, se é que alguma coisa, mas ele tentou demais, e eu sei que vai continuar tentando e vai sair como saíram muitos no ano passado. Era um momento, como a gente falou, difícil desse retorno, e o Arthur é um jogador, a gente conversou sobre isso, que quando ele está no melhor nível, ele ajuda demais a gente, ele faz demais a diferença, não só para nós, como eu creio que faria diferença em qualquer outra equipe do Brasil, então muito feliz pela atuação dele. Em relação aos espaços, a gente conversou no intervalo de tentar explorar mais um pouquinho mesmo essa característica dele, ele estava conseguindo receber as bolas em condição de partir para cima do adversário, tanto ele quanto o Sorriso. Então a gente conversou de explorar essas situações, de gerar situações de 1 contra 1 para que eles pudessem ter o desequilíbrio, da gente conseguir explorar um pouquinho mais as bolas nas costas das defesas deles, que muitas vezes a gente tinha liberdade para colocar o passe, mas não estava existindo essa movimentação. E eu acho que no segundo tempo a gente melhorou nisso, os gols foram saindo, foram consequência disso. Foi mais nesse contexto que a gente conversou no intervalo. Barbieri, boa noite. Boa noite, Arthur. Desculpa aí. Faltou. Em relação à tua pergunta, quando o triunfo vem, é bem mais fácil a gente continuar, as coisas ficam mais leves, né? Lógico. Mas seguir trabalhando, né? A gente não pode pensar coisas lá na frente, a gente tem que ter o pé no chão. Como tu falou, tá acabando o primeiro turno aí, então a gente deu uma respirada, né, com o triunfo de hoje. A gente está muito feliz com a entrega da equipe. E pezinho no chão, acho que trabalhar mais, tem um jogo muito importante no domingo, se eu não me engano, contra o América. Então, essa pegada, não mudar a nossa identidade de jogo, que desde que o Maurício está aqui, a gente tem nossa identidade de jogo, pressionar, então a gente não pode mudar isso jamais e seguir trabalhando. Agora sim, boa noite, desculpa, viu, Arthur? Nada. Boa noite aí. Ô, Barbieri, esta vitória hoje te dá um pouco mais de tranquilidade, uma vez que você estaciona no meio da tabela e tem 3 partidas para finalizar o primeiro turno, não é? Uma partida em casa e 2 fora. 2 que a gente sabe que são partidas complicadas, né? Uma em Minas, uma no Rio, e aqui em Bragança Paulista, uma partida razoável. Te dá uma certa tranquilidade? O caminho é esse ou ainda falta alguns ajustes para você chegar na equipe ideal para o segundo turno? Eu só vou discordar de você num ponto que, para mim, os 3 jogos são complicados. Não só os 2 fora, mas especialmente porque eu acho que... É claro que o Fortaleza não vem fazendo nem perto do que ele fez no ano passado em termos de resultado, né? Mas quando você olha os jogos, e eu vi alguns jogos, eles têm produzido bem também, mas a coisa não tem acontecido. Então eu acho que vai ser um jogo difícil. Até porque, em função da eliminação deles da Libertadores, né, eles passam a se voltar cada vez mais para o brasileiro. E até tocando nesse assunto, um detalhe interessante, né? A gente falava do nosso grupo, a gente sabia que era difícil e está aí a prova, né? Porque o Estudiantes e o Vélez passando, o Vélez eliminando o River, enfim, eu acho e tenho certeza que a gente poderia ter feito mais, não mudo a minha opinião sobre isso, mas era uma situação... difícil. O nosso foco agora tem que ser o América, tem que tentar terminar esse primeiro turno com uma pontuação melhor. Eu acho que é um objetivo que a gente tem claro. Eu acho que se a gente terminar bem e conseguir melhorar coisas para o segundo turno, a gente tem condição de ter uma atuação próxima do que a gente teve nas outras temporadas. E é assim que a gente tem que pensar, que a gente tem que encarar. Eu sei que... a gente sempre tem a sensação de que o progresso ele é linear, né? De que você vai cada vez, né? Mas não é uma verdade, né? Muitas vezes você tem uma vitória, você acaba não tendo uma sequência de resultados, isso não quer dizer que você não esteja progredindo, né? Então, é lógico que uma vitória deixa o ambiente melhor, é lógico que traz mais tranquilidade, é lógico que o fato de poder olhar para trás e não ver o Z4, aquele monstro aqui, facilita as coisas.
Mas eu procuro sempre tentar manter a serenidade, tentar manter um olhar bastante racional e tentar olhar para isso que eu te falei. Se nós estamos progredindo, o que nós estamos progredindo, quais são os pontos que a gente ainda pode melhorar, quais são os pontos que, de repente, são prioridade. Mesmo a gente tendo uma semana aberta, eu não consigo trabalhar absolutamente tudo. Eu tenho que elencar a prioridade e tenho que ir nessa direção, tentando ajustar as coisas. O fato de já ter tempo de casa, o fato de já conhecer eles me ajuda muito também nesse sentido. Então é isso que a gente vai fazer para tentar fazer um grande jogo contra o América. Maurício, tem mais duas colocações aqui para você da minha parte. Primeiro, o Rodrigo ainda há pouco colocou a respeito das finalizações do jogo de hoje. Eu tinha ido além, peguei os 4 últimos jogos, Santos, Atlético Paranaense, Botafogo e hoje. São 96 finalizações. 96, quase 100 finalizações. Então, eu quero que você fale a respeito disso, apesar do resultado positivo ter vindo apenas no jogo de hoje. E sobre a conversa com os jogadores, eu percebo durante o jogo você orientando ali o Arthur no primeiro tempo, pedindo para ele sair um pouco das costas do Cortez, depois uma chamada de atenção no Natan e no Cleiton, numa bola recuada, lá que o Cleiton fez um totó na bola lá, e a entrada do Praxedes, porque eu percebi que você parece que falou um pouco mais duro, um pouco mais firme com ele, a hora que ele foi entrar. Você deu, parece que um chacoalhão nele ali. Você pode até comentar o que foi que você falou para o Praxedes ali naquele momento que ele entrou? Bom, primeiro em relação às finalizações, é um número extremamente positivo por um lado, né? Sinal de que a gente está criando, sinal de que a gente está encontrando os espaços, sinal de que a gente tem conseguido agredir o adversário. E quando eu falo isso, gostaria que vocês pensassem, dá muito trabalho fazer isso, porque construir, ter essa postura propositiva, né? Isso envolve uma construção enorme durante a semana, durante o tempo, a gente tem procurado fazer isso. E aí vem o contraponto, que é a gente tentar melhorar a eficiência, né? Claro que é o que nós queremos, é o que eles querem também. A gente trabalha isso durante a semana, mas é sempre um aspecto muito difícil, porque não tem uma fórmula, Arthur, bate assim na bola que ela vai entrar. Não sei, depende de como ela vai vir para ele, a circunstância, se tem 1, 2, 3, 4, 5 defensores na frente, se não tem ninguém, se está melhor para bater com a perna direita, com a perna esquerda, enfim, isso vai da leitura deles ali no momento. Então, eu acho que é um ponto que a gente pode melhorar e vai seguir buscando desenvolver aí. Em relação ao Praxedes, não teve nada demais, foi de chamar a atenção dele, de falar, o resultado é esse, faltam tantos minutos, o que eu quero de você, o que eu espero agora é esse comportamento, essa atitude. Ele é um menino fantástico também, que eu acho que nos últimos meses também acabou tendo algumas dificuldades, a gente conversou sobre isso, acabou oscilando, porque apesar dele ter jogado muito mais, ele tem a mesma idade do Miguel, né? Então é muito jovem e é o desafio que a gente tem sempre de trabalhar com essa faixa etária, mas também é muito gratificante quando você vê eles conseguindo dar a volta por cima, conseguindo retomar o caminho dos bons hábitos, da determinação, da luta, da entrega, do desenvolvimento. Então ele entrou, fez um gol, espero que ele possa cada vez ajudar mais a nós e a gente também ajudar ele. Barbieri, boa noite, Arthur também, Diego 102 FM. Barbieri, apesar de finalizar muito, e hoje o Bragantino chegou aos 4 gols, outro ponto que eu queria destacar, o Bragantino chegou a esse jogo com 20 gols feitos e, ao mesmo tempo, tomou 20 gols, né? Estava zerado no saldo. Hoje o Bragantino, pela segunda partida do Campeonato Brasileiro, não tomou gols. Queria que você comentasse sobre isso, se é algo a se comemorar e algo que vocês trabalharam realmente, essa parte defensiva, além da construção e também das finalizações. E para o Arthur, antes do jogo, conversávamos com o Aderlan e ele falou que algo que foi muito trabalhado foi essa decisão no último terço, né? Que vocês trabalharam bastante, tanto o último passe quanto a questão da finalização mencionada pelo Barbieri, que não é uma fórmula mágica. Isso realmente ajudou a vocês dentro de campo a tomar a melhor decisão? E como melhorar isso, Arthur? Se não há uma fórmula mágica, como que você se cobra também nesse sentido? Eu acabei me pensando sobre um monte de coisa aqui. Qual era o ponto principal mesmo? Dos tomar gols, sim.
Eu acho que você tinha citado 2 partidas, né? Que era a segunda. Mas eu acho que teve mais jogos que a gente não tomou. É isso que eu estava pensando. Hã? Sim. Não, Ceará, Flamengo, Atlético Goianiense. Não é isso? Eu fiquei pensando aqui. Não, mas tranquilo. De qualquer maneira, é uma satisfação grande para a gente. A gente tinha conversado sobre isso durante a semana. Eu tenho procurado olhar as estatísticas, os números, as métricas que tem aí. E a gente, em termos de conceder grandes chances ao adversário, nós somos uma das equipes que menos concede grandes oportunidades, né? Mas a gente vinha sofrendo gols em demasia, em número alto, eu concordo. Então, um dos pontos foi isso. Eu acho que talvez a gente conseguiu hoje estar muito mais concentrado, vamos dizer assim, em todos os momentos do jogo. Praticamente não cedemos oportunidades. Eu lembro de uma defesa difícil do Cleiton, num rebote de escanteio, não me lembro de outra grande defesa. Agora, isso começa também com a participação de todos, né? Quanto mais eles da frente conseguem ajudar, conseguem incomodar o adversário, conseguem gerar pressão, essa bola sempre vem muito mais dividida para a nossa defesa e aí facilita com que a gente ganhe, com que a gente possa se sobressair em relação ao adversário nesse sentido. E eu acho que a equipe fez isso, pressionou do início até o final. Em alguns momentos eles conseguiram sair, porque o Barroca é um grande treinador também, trabalha tudo isso. Mas quando eles conseguiram sair da pressão, a gente conseguiu retornar rápido, a gente conseguiu fazer os ajustes necessários. E estou feliz, espero que a gente consiga manter essa baliza zerada em muito mais jogos. Boa noite. Em relação à tomada de decisão ali, acho que a fórmula mágica, como ele falou, é muito trabalho, né? Não só dentro de campo, mas mental, principalmente para a gente tomar a melhor decisão dentro de campo, porque não tem aquela, bate de esquerda, bate de direita, não tem, né? Então, acho que tem que estar bem preparado, não só taticamente, tecnicamente, mas mentalmente para fazer a melhor decisão. E isso é trabalho no dia a dia, né? Sempre, no final do treino, a gente treina a finalização para tomar a melhor decisão. Fora de campo também, sempre conversando com o staff, todo mundo. Então, aos poucos vai se encaixando, claro, e tem que trabalhar para que o resultado saia. Barbieri, aqui no clube está muito claro, e até nas conversas com o Thiago sempre, com o Escuro, de que o clube não vai desistir tão fácil de um atleta, e isso vale muito para os jovens, que é a maioria nesse elenco. Então, eu queria que você falasse desse momento do Alejandro, porque ele marcou contra o Atlético, ele se movimentou, a gente sente ele feliz. Ele acabou de conceder uma entrevista para a gente, dizendo que está muito feliz, que o clima está bom e que ele é um novo Alejandro daqui para frente. Queria que você falasse sobre ele. E nós vimos, Arthur, que todos vocês, inclusive o banco, foram abraçar ele na hora do gol. E isso chamou muita atenção naquele momento. Como é que é isso para vocês com um atleta que vinha sem rendimento nos últimos meses, e ele mesmo admitiu isso agora há pouco? Eu acho que o sentimento é de alegria, de satisfação. Nós somos todos uma coisa só, nós somos uma equipe, né? E a gente precisa saber se apoiar nos momentos difíceis, precisa poder se ajudar, precisa poder fortalecer sempre os elos. Eu acho que o Alejandro entra naquilo que eu falei, é natural que as oscilações ocorram, especialmente em função da idade, mas não só por isso, os jogadores também mais maduros acabam oscilando, porque são seres humanos, né? Não são números, não são máquinas, e o fato dele estar voltando bem, dele estar feliz, faz uma diferença enorme para ele poder contribuir com o time, com a gente, seja com gol, seja com outras situações. Isso foi um ponto em que eu conversei com ele bastante. É natural que todo mundo cobre e que o atacante também se cobre para fazer os gols. Mas não é só dessa maneira que ele contribui. Contribui segurando as bolas no ataque, ajeitando para quem vem de trás, contribui abrindo espaço para um companheiro que vem de uma segunda linha, contribui na pressão, contribui de uma série de maneiras, e eu acho que hoje ele fez tudo isso e acabou fazendo um gol bonito, um gol extremamente... um gol de quem sabe fazer gol, né? Então a gente fica feliz, fica muito feliz. Eu costumo falar que a gente é uma família, a gente costuma ficar mais com os nossos companheiros que a nossa família. Então a gente sabe do esforço, né, do trabalho, é um menino que sempre está trabalhando, sempre está se dedicando. E na hora de fazer um gol, então, a gente sabe
da dificuldade do dia a dia. Quando sai um gol, todo mundo vai comemorar abraçando. Então, eu estou muito feliz por ele e, com certeza, acho que o motivo de tanta comemoração foi desse golaço que ele fez, né? Ninguém esperava que ele ia fazer isso, então todo mundo saiu abraçando, golaço, que golaço. Muito feliz por ele, muito feliz pelo desempenho da equipe, esperamos manter esse alto nível. Obrigado, Maurício, obrigado, Arthur, obrigado, pessoal.